Olá, estamos de volta. Agora nós vamos começar a trabalhar o conteúdo do segundo bimestre. Para início das nossas atividades, vamos falar sobre notação científica. A notação científica ela é utilizada para representar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos. Tem uma regra para que o número esteja representado na notação científica. Então, como representar o número na forma de notação científica? Temos que escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero do lado esquerdo da vírgula. O número em notação científica sempre será uma multiplicação por potência de 10, e o expoente indicará o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Então, vamos lá. É muito mais fácil nós aprendermos com exemplos, não é isso? Então, o universo, números que impressionam. Veja alguns exemplos. Primeiro, a velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, veja bem, nós também trabalhamos com as medidas e os valores no sistema internacional, tá? Então, quando nós falarmos de velocidade, nós estamos falando em metro por segundo. O quilômetro por hora não é o padrão, tá? Não é o sistema internacional. Então, tudo que for científico, nós vamos usar o sistema internacional. Aí vocês vão ver um pouquinho isso aí na física. Na física, o professor vai sempre falar para vocês em metro por segundo. Então, veja bem, a velocidade da luz, a cada segundo, ela anda 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas o quanto que é isso? Então, para fazer a representação no número decimal, nós temos que esse 3, tá? Aí, lá na parte que eu falei anterior, vocês lembram que a gente comentou que o número em notação científica é um número que tem que ter pelo menos um algarismo do lado esquerdo da vírgula. Aí vocês olharam o 3 e falaram, mas cadê a vírgula? Relembrando, todo número inteiro existe uma vírgula no final dele. Está aqui, correto? Então, olha só, esse número 8 aqui, ó, esse número 8 aqui, ele é positivo. Depois da vírgula, eu posso escrever infinitos zeros. Mas sabe quanto que eu irei escrever? 8, que é o número da nossa potência lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja bem, essa vírgula que ela está aqui agora, neste momento, né? Vamos selecionar ela aqui, ó. Ela está aqui nesse momento. Ela sai daqui, correto? E vem parar aqui. Eu não preciso colocar ela aqui, tá? Então, esse número, ele modificou. Esse número, nesse momento, não tem mais essa vírgula. Ela foi para o final. Então, a velocidade da luz, em metros por segundo, a cada segundo, ela anda... Vamos colocar a nossa separaçãozinha para que nós entendamos aqui, ó, né? A cada 3 algarismos, nós colocamos um pontinho. Ela anda 300 milhões de metros a cada segundo, ok? Então, essa é a velocidade da luz a cada segundo. Impressionante, né? Então, realmente são números que impressionam. Quem tiver curiosidade e transformar em quilômetro por hora, é fácil, né? 1 quilômetro tem quantos metros? E aí vocês vão. 1 hora tem quantos segundos, tá? Mas eu não vou falar aqui, porque o nosso tempo aqui agora é em falar em notação científica. Vamos para a próxima parte aqui, ó, né? Nós temos agora um número bem pequeno aqui. O tamanho de uma bactéria e vírus. Nós sabemos que uma bactéria, um vírus, ela é invisível ao olho nu. Então, ó, o vírus da gripe tem o tamanho de 0,000000023 metros. Lembrando, está no sistema internacional.
Agora nós iremos escrever esse número em notação científica. Veja bem, a vírgula aqui, ó, ela está aqui. Qual é a regra? Tem que vir para cá, ó. Tem que ter um algarismo válido do lado esquerdo da vírgula. Então, eu passo a ter o número 2, vírgula, ela passa para cá, 3. Então, veja bem, o que eu tenho que me atentar aqui, ó? A vírgula estava aqui e ela veio parar aqui, ó. Quantas casas ela mudou? Ela mudou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela pulou 9 algarismos, correto? Se ela pulou 9 algarismos, eu vou multiplicar esse número aqui, ó, vezes, sempre, em potência de 10. Vezes 10. Ela mudou 9 algarismos. Então, em cima desse 10, eu vou colocar o expoente 9. Só que, veja bem, esse número, 2,3, ele ficou maior. E, pela regra, se ele ficou maior, ele vai ter que ficar menor depois, correto? Então, eu vou colocar um negativo 9 aqui, ó. Tá? O expoente ele fica negativo. Por quê? Quando o expoente é negativo, significa que esse 10 elevado a 9 negativo, ele vai dividir o 2,3. Com isso, o número vai se tornar menor. Ele vai voltar ao que era. Tá? Então, é essa a regrinha. Vamos usar mais alguns exemplos, né? Talvez falando assim ficou um pouquinho complicado, né? Escreva os números a seguir na forma de notação científica. Lembrando, olha só, a vírgula está aqui, ó. Né? Ela tem que pular para cá, ó. Um único algarismo do lado esquerdo da vírgula, tá? Ó. Então, como que eu escrevo aqui, ó? 2, né? A vírgula ela está aqui. 35 continua, né? Como é notação científica, ele sempre vai multiplicar por quanto? Ele sempre vai ser multiplicado por potência de base de 10. Veja bem, o número ele se tornou maior, porque nós sabemos que 2 inteiro é muito maior do que o número que ele estava representando aqui. Outra coisa que eu vou ter que ver, quantas casas a vírgula mudou, tá? Ó. Então, eu vou contar quantas casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela mudou 9 casas. Se ela mudou 9 casas, o meu expoente é 9. Como o número aumentou e ele vai ter que voltar a se tornar menor de novo, eu vou ter que dividir. Se eu vou ter que dividir ele, expoente é negativo, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado. Agora, veja na letra B. O número aqui é enorme, né? Não estou vendo vírgula. Se não estou vendo vírgula, a vírgula sempre vai no final. Está aqui a vírgula. Lembrando, qual é a regra de notação científica? Apenas um número do lado esquerdo da vírgula. A vírgula vai ter que vir para cá. Então, esse número eu vou ter 3, apenas um algarismo, né? Vírgula, 45. Aí eu escrevi o 45. Novamente, ele é um número de notação científica. Ele tem que ser multiplicado por 10, tá? Sempre. Notação científica sempre é multiplicado por 10. Aí a questão é, quantas casas ele mudou essa vírgula? Ó, a vírgula estava aqui e ela veio para cá. Eu já vou contar daqui, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Ele mudou 14 algarismos, ela pulou. Então, aqui em cima, eu vou elevar ele a 14, tá? Então, veja bem, se ele diminuiu, ele vai ter que aumentar. Então, esse 14 positivo significa que ele vai multiplicar, tá? Então, se ele diminuiu, ele vai ter que aumentar, sinal é positivo. Se ele aumentou e vai diminuir, sinal negativo. Aqui, ó, escreva as notações científicas a seguir na sua forma decimal. Agora é o contrário. Então, ó, observa a vírgula aqui, ó. Esse 7 é positivo, o número ele vai aumentar, tá? Então, ó, vamos direto aqui, ó, 5. Agora ele não tem a vírgula, né? Eu vou pular essa vírgula para o lado direito que ele vai mudar, ele vai aumentar. Esse 3, ó, uma casa, tá pulando a vírgula. O 2, duas casas. Ué, professor, e agora?
quando acaba os números, nós sabemos que depois da vírgula, nós temos infinitos zeros. Eu pulei 2 casas, correto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. A vírgula sempre está no final, tá? Ó. Lembrando, eu vou colocar em preto aqui, ó, mas a vírgula não está mais aqui. Ó. Quantas casas ele pulou? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela pulou a quantidade de casas daqui, ó, né? Ó. Nós tínhamos do expoente. Agora, veja bem. O expoente, ele está negativo. Esse número, ele vai diminuir, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2, vírgula, não vou colocar vírgula nesse momento, tá? 45. Se ele vai diminuir, essa vírgula vai para o lado esquerdo. Vou fazer só uma marquinha aqui, para vocês verem onde ela tá, tá? Ó, aqui, ó. Então, ela vai para o lado esquerdo. Quantas casas? 9. Então, ó, eu vou pular o 2. É uma. Então tapou. O que eu faço? Coloco 0. 2 casas. 3 casas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A vírgula vem aqui, ó. Ela vem aqui. Ué, mas e agora? Do lado esquerdo da vírgula, eu posso deixar sem nada? Não, não pode, tá, pessoal? Na representação decimal, eu tenho que ter alguma representação do lado esquerdo. Se não tem nenhum número aqui, né, nenhum algarismo que tenha valor, eu vou ter que colocar o algarismo 0, que é o algarismo nulo aqui. Ele não faz diferença nenhuma, mas eu não posso deixar de colocar ele, tá? Eu tenho que representar esse 0 aí, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.